Boa noite, irmãs, irmãos, amigos e companheiras que nos assistem neste nosso humilde programa que passamos a apresentar no período da nossa quarentena. Rogamos a Jesus, o médico de nossas almas, que permaneça hoje, agora e sempre conosco, a nos abençoar. Dando prosseguimento aos nossos estudos, nós estamos trabalhando em cima dos livros de Joana de Ângeles, na sua série psicológica em parceria com Divaldo Pereira Franco. E escolhemos o livro Momentos de Saúde e de Consciência para podermos estudar juntos. Nesta segunda parte do livro, Momentos de Consciência, nós vamos estudar hoje a lição de número 9, que intitula-se Morte e Consciência. Nós, verdadeiramente, não gostamos de conversar a respeito da morte. Nós gostamos de conversar a respeito da vida. Quando falamos da morte, nós achamos que estamos negativando a nossa vida, estamos dirigindo a nossa conversa por um lado escuro, um lado sombrio, mas na realidade, morte significa a porta que se abre para a verdadeira vida. Pela ótica da doutrina espírita, nós temos a certeza de que a verdadeira vida é a vida espiritual. Por isso que quando conversamos a respeito da morte, nós temos a serenidade e a tranquilidade de conversar como se nós estivéssemos falando de um portal que se abre para a verdadeira vida, para a vida da felicidade plena e verdadeira. Acontece que, à medida que nós desenvolvemos a nossa consciência, compreendemos que nós somos um espírito eterno, estamos de trânsito aqui por este planeta, nós conseguimos verdadeiramente ficarmos seguros e não nos prendemos às coisas da vida corporal. Mas vamos iniciar o estudo vendo o que Joana nos traz a respeito deste tema morte e consciência. Ela inicia assim: a perfeita identificação da transitoriedade do corpo físico expressa o superior estágio de consciência do homem. Olha que beleza! Transitoriedade do corpo físico. Este discernimento, este entendimento lúcido a respeito da fragilidade orgânica é de alto significado no processo da evolução, constituindo patamar superior de conquista que promove o ser do instinto para a razão e desta a intuição espiritual. Então, quando nós tomamos consciência que nós somos um espírito eterno, estamos temporariamente instalados no corpo orgânico, nós saímos do estado de, eu diria, primitivismo, para abrirmos espaço para o estado da razão. Nós evoluímos o nosso raciocínio, nós saímos do instinto, que é o primitivismo, e partimos para a razão, que é a parte espiritual. A intuição da vida espiritual passamos a ter. A segurança do edifício orgânico apoia-se na fragilidade da sua própria constituição. Quando o ser
desenvolve a consciência, ele entende que o corpo é frágil. O corpo é frágil. Nós precisamos fazer uso do corpo dentro de um princípio de equilíbrio. Não podemos ficar abusando das nossas forças orgânicas. A máquina, ela verdadeiramente, ela se engrena em princípios de harmonia. Então, as emoções devem ser controladas, o hábito da glutonaria deve ser controlado. Nós podemos fazer uso de tudo dentro de um princípio de equilíbrio. É quando nós desenvolvemos a consciência da vida espiritual. Por isso que o tema morte e consciência traz-nos um princípio magnífico, que é desenvolver e compreender que nós somos um espírito em trânsito nesta vida. Tudo é passageiro. Não adianta nós nos apegarmos às coisas que são transitórias. Nós iremos simplesmente sofrer, criar ilusões, criar aflições. Isso não é saudável para o espírito imortal. Então, é interessante que nós venhamos lenta e gradativamente a desenvolver a consciência da vida espiritual. Nós somos um espírito eterno que estamos neste momento, neste planeta, transitoriamente, não definitivamente. Definitivamente é a vida espiritual. Esse engano, diz ela, leva ao apego das formas que se diluem e se alteram. Nós notamos isso. O apego às coisas transitórias nos afligem, nos incomodam, nos desestabilizam, e não é bom, não é saudável. Nós precisamos entender que a vida estuante é a vida espiritual. A vida material é uma oportunidade sublime que todos nós necessitamos para exercitar valores que se encontram no fundo do nosso íntimo, na obscuridade da nossa ignorância, como por exemplo, o amor, a caridade, a paciência, a tolerância, a aceitação. À medida que nós formos evoluindo e à medida que nós formos entrando na nossa faixa etária, nós vamos notando que o corpo vai se desgastando e nós não somos mais aquela criança que outrora éramos e que gozávamos de uma liberdade excepcional. Hoje nós possuímos limitações e essas limitações são maravilhosas para o nosso crescimento espiritual. Vamos ver o que Kardec, na pergunta de O Livro dos Espíritos, pergunta 155, ele pergunta aos Espíritos de Verdade da seguinte forma: como se opera a separação do corpo, da alma e do corpo? Como se opera a separação da alma e do corpo? No trânsito do desencarne, os Espíritos respondem: rotos os laços que o retinham presos à matéria, ela se desprende. Com a consciência da realidade, a vida esplende no corpo e fora dele. Com a consciência desta realidade, a vida se esplende no corpo e fora deste corpo. Nós não ficamos presos às limitações do corpo físico, porque nós sabemos que a vida estuante é a vida espiritual. A lucidez em torno dos deveres propele a criatura ao burilamento íntimo, e ao fazê-lo descobre que o amor é fonte inexaurível de recursos para facultar o tentame da iluminação e da libertação. O amor.
O espírito ele foi criado para amar, para ser feliz, para usufruir deste banquete que é o banquete da felicidade. Jesus foi um exemplo. Ele passou por este planeta mostrando passo a passo o caminho que nós deveríamos tomar. E nos disse com muita propriedade que era o caminho, que era a verdade e que era a vida. Ninguém chegaria ao Pai se não passasse por intermédio dele. Dele, ou seja, as suas mensagens de amor, a sua boa nova. Por isso, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, companheiros que nos assistem e acompanham nesse nosso humilde projeto idealizado, tenhamos a compreensão de que a verdadeira vida é a vida espiritual. E a morte não elimina nada, pelo contrário, é um portal que se abre para a verdadeira vida que é a vida espiritual. Tenhamos uma boa noite, Deus nos abençoe e permaneça hoje, agora e sempre conosco a nos abençoar. Boa noite, obrigado pela vossa assistência e paciência.